A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre a nossa revista que ela traz como título Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Nesta oportunidade a nossa lição é de número 12. Já estamos findando o nosso trimestre, o segundo trimestre, com a nossa lição de número 12. A próxima lição nós temos mais uma lição, tá certo? E aí finaliza o trimestre. Já vamos para o terceiro trimestre de 2019. Olha que maravilha, né? Que bênção estudar a palavra de Deus. Tá certo, amados? Do dia 23 de junho de 2019, o segundo trimestre, na classe de adultos. Eu quero aqui pedir desculpas aos irmãos, que se não me falha a memória, a lição anterior eu falei 16 de julho, né? É junho, tá, amados? É o mês de junho esta lição, tá bom? Nossa lição ela traz o título A Nuvem de Glória. Nós vamos estudar nessa lição de número 12 sobre a nuvem de glória. Vamos estar aprendendo o que é a glória de Deus, né? Seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes de Livramento, é com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Peço a sua gentileza, cooperação, inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar esse trabalho para a glória de Deus. Amados, vamos ao nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 57, versículo 5. Verdade prática. Adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a coisa mais maravilhosa do cristão, do crente na pessoa de Jesus Cristo, é sentir a presença de Deus. Tá certo? Você está em um culto, ou na tua casa, no teu quarto, seja lá onde você estiver, e você elevar o teu pensamento para o alto, a Deus, e você sentir a presença de Deus, ou em um culto, ou seja onde for, amados, que você tocar aos céus e você sentir a presença de Deus. Não existe coisa mais excelente, mais maravilhosa do que isso. Eu faço nesta oportunidade um convite para você fazer essa experiência. Faça esse convite para Deus. Senhor, me ajude, me faça sentir a tua presença. Tá bom, amados? É uma coisa tremenda, coisa maravilhosa. Quem sabe você nunca teve essa oportunidade. Você está tendo agora de falar com Deus e pedir a Ele graça para que Ele faça você sentir a presença dEle. Estamos falando da glória de Deus. Nada mais, nada menos do que a presença de Deus, tá bom? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 40, versículo 34 ao 38. Números, capítulo de número 9, versículo 15 e o versículo 16, tá bom? Não vou ler para ganharmos tempo. Vamos dar, se você ainda não leu, faça isso agora. E essa leitura é bastante importante para o entendimento da nossa aula. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Tá bom? Vamos adiante. Nós temos aqui alguns objetivos específicos, são 3. Nós vamos apresentar a coluna de nuvem, explicar a Shekinah, que
esteve presente na perseguição de Israel, na peregrinação, tá? Na peregrinação, na travessia de Israel, na passagem de Israel em sentido à terra prometida, né? Ou seja, toda a peregrinação de Israel no deserto, tá bom? Que foram 40 anos. E nós vamos destacar algumas lições para hoje, né? O que nós aprendemos isso, lições para os dias de hoje, os dias atuais, o que isso representa, tá bom? Vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: Êxodo capítulo 40, capítulo 40 e Números, capítulo 9, registra o cuidado de Deus com Israel na caminhada no deserto rumo à terra prometida. Numa nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Então, fixe bem isso no teu pensamento, no teu entendimento desta aula. Esta nuvem, ela permanecia sobre o tabernáculo. Por quê? Porque o intuito de Deus era dar proteção, proteger o povo que ele estava levando. A imagem desta nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação, enchia o templo, enfim, um símbolo vivo de que Deus estava entre seu povo. Um símbolo de que Deus estava entre o seu povo. Então uma coisa é a nuvem cobrir, outra coisa é encher. Ela podia cobrir, né, a tenda e ficava ali só com os discípulos, com os seus sacerdotes, mas ela não. Além de cobrir, ela enchia. Tá? Ela enchia. Enchia o quê? Enchia todo o templo, enfim, o símbolo vivo de que Deus estava entre o seu povo. Tá bom? Anelemos por essa maravilhosa presença. É o que eu acabei de falar na abertura desta lição. Temos que nos anelarmos, ou seja, desejarmos esta maravilhosa presença. Né? Quando nós desejamos e nós buscamos a Deus, Deus se faz presente nas nossas vidas. Tá bom? Vamos adiante. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. A coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre quando a nuvem cobria a tenda da congregação, a glória de sua presença e a glória no hebraico e no aramaico. Vamos estar falando. A nuvem cobria a tenda da congregação. Olha, a nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Embora o termo não se encontre no original do Antigo Testamento, Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica. Amados, aqui há muita discussão, principalmente no mundo teológico, no entendimento teológico sobre esta palavra Shekinah. Tá? Na Bíblia não traz essa tradução desta palavra. Assim como a Santíssima Trindade, né? Entendemos ali que a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, se forma a Trindade. Então esta palavra Trindade também não contém na palavra de Deus, na Bíblia. Tá? Então há aqui algumas interpretações e muitas pessoas até criticam quando interpretamos a palavra Shekinah como glória, como graça, como avivamento para a igreja.
Eu, particularmente, não pretendo, né, estar criticando no sentido de desaprovar a palavra, porque, para falar a verdade, não é aqui o nosso intuito, né? Não é o ponto básico da lição, tá? Então, o ponto não é o ponto básico da lição. A lição vem tratar de um assunto onde nós vamos estar falando da glória de Deus, da graça de Deus, né, que cobriu o seu povo durante a travessia no deserto. E o que representa isso para a gente hoje? Esta palavra aqui, ela não condiz, né, não é uma palavra que foi substituída ali, adotada na tradição judaica. Então é uma palavra que eles, da tradução judaica, eles entendiam como a glória. Então eu prefiro não comentar o assunto e vou direto para o entendimento que a lição nos traz, que nós vamos estar falando da glória de Deus. Isso é o que é o importante para nós, falarmos da glória de Deus. E não da palavra em particular que fora adotada pelos judeus, tá bom? Vamos adiante. Os sábios judeus evitavam a palavra kabod ou kabod, que significa glória. Então o correto aqui no hebraico seria a palavra kabod, que aqui sim significa glória. Mas eles evitavam falar isso. Na tradição deles, eles chamavam de Shekinah, entendeu? Então é isso. Por esse motivo, simplesmente trocou a palavra. Mas isso não é o caso aqui. A gente está discutindo o assunto por causa da sua sacralidade, ou seja, por causa da sua da sua tradição, da sua criação, do seu entendimento, né? Então esse é a intenção deles. Eles evitavam a palavra kabod, que seria, na tradução, significava glória, mas eles chamavam de Shekinah, tá bom? Então, representando aí a glória de Deus. Tá, vamos adiante. Aqui é o seguinte: assim, Shekinah, ou Shekinah, na verdade a palavra correta é Shekinah, né? Segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Então, no aramaico, né, kabod, ou Shekinah, no caso da tradição judaica, descreve a manifestação visível da glória de Deus. A manifestação visível, ou seja, algo que está sendo nítido, né, que Deus está se manifestando através da sua glória. Tá bom? Aqui nesta imagem nós temos aqui o tabernáculo, né, a tenda. Nós temos aqui o átrio, né, ou pátio, e aqui nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo, e a arca do testemunho, que ficava aqui no lugar santo do santo. Aqui nós temos aqui nesta imagem, seria a nuvem, né, que a Bíblia diz que o sacerdote entrava, né, o sumo sacerdote aqui no lugar santo do santo, para oferecer sacrifício, e aqui ele oferecia por si primeiro e depois pelo povo. E quando ele estava fazendo o ritual, a Bíblia diz que Deus descia na nuvem, aqui enchia o tabernáculo, e daqui ela enchia o templo, toda a tenda, né, toda a tenda. Aqui esta parte em vermelho aqui, simbolizando aqui o enchimento aqui da presença de Deus em todo o tabernáculo, né? Em todo o tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo, chamamos o tabernáculo esses dois compartimentos. Aqui chamamos-se da tenda, né? Então a Bíblia diz que enchia toda a tenda, né? A presença, né? A presença de Deus, ela se enchia.
a sua presença, que seria a sua glória, a glória de Deus, a presença de Deus, né? Enchia o tabernáculo, simbolizando o dia de Pentecoste. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que encheu o templo, onde estavam ali, né, quase 500 pessoas, 120 foram cheios do Espírito Santo. 120 dos que estavam ali, né, adorando, foram cheios do Espírito Santo. Aqui, irmão, amados, esta glória, ela é visível. A presença de Deus, ela é visível. Quando ela é manifestada, você sente, as pessoas sentem que a glória de Deus está neste lugar. Por quê? Porque é visível. A palavra visível quer dizer nítido. Você está nitidamente, né, visível da presença de Deus. A glória e sua presença. A glória e sua presença. Segundo subtópico. Olha, a ideia que o povo de Israel tinha de Deus era a de que ele morava no santuário. Então, o povo de Israel tinha uma ideia, né, nítida, uma convicção que Deus morava. Por quê que ele tinha essa convicção? Porque eles sentiam a presença de Deus. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Então, a nuvem dava essa nitidez para o povo, né? Para o povo. Então, o povo tinha essa nítida visualização, ou sentia, né, que Deus estava no meio deles todo momento, porque eles sentiam isso através da nuvem, que a nuvem era que dava esta garantia que Deus estava com eles, né? A Bíblia diz que a nuvem os guiavam, a nuvem guiavam eles tinham essa nitidez da revelação que o Altíssimo encontrava com eles de uma maneira especial ali no santuário ou no tabernáculo, né? Essa nuvem é o sinal glorioso da presença do Todo-Poderoso. O Deus de Israel era o centro do culto e da adoração de seu povo. Então o povo, eles tinham uma convicção de que Deus estava com eles, e aí, em retribuição, eles o adoravam. Então eles prestavam culto de adoração, porque eles tinham certeza que aquela nuvem estava ali a presença de Deus. Então, quando nós chegamos num culto onde nós dobramos o nosso joelho, glorificamos a Deus e clamamos a sua presença, só depende de nós que Ele nos enche da sua graça, da sua glória, da sua presença. Como? Nos entregando a Ele de corpo, alma e espírito, prestando um culto racional, como fala lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, onde fala que nós temos que prestar um culto racional, com raciocínio, né, ao grande Deus, né, para que Ele se manifeste a sua graça, a sua glória, né, através da nossa adoração, quando nós nos adoramos a Ele com raciocínio. Tá certo? Vamos adiante. Aqui nós temos, amados irmãos, também mais uma imagem, mais um slide que eu fiz aqui mostrando a explicação do subtópico anterior, né? Aqui, como mostrando aqui nessa região o pátio, né, ou o átrio, e trazendo para os dias atuais, né, aqui nós vemos a nuvem descia, que eu expliquei aqui no slide anterior, e a glória enchia todo o templo. O símbolo, na simbologia, nesse caso aqui no Antigo Testamento, a glória descia,
A glória descia. Tinha sensação, né, da morada de Deus. O que acontecia? E o povo de Israel, perdão, eles tinham a sensação, né, a nitidez que Deus morava, que Deus habitava com eles. E no Novo Testamento, o que Jesus disse lá em João, no capítulo de número 14, versículo 17: o Espírito habita convosco, enquanto eu estou com vós. Ele fala, né, resumindo o versículo, que o Espírito Santo habita convosco enquanto eu estou com vós. Depois lhe envio outro Consolador, né? Perdão. Em outra situação, ele fala: outro Consolador. Depois eu vou para o Pai e eu envio outro Consolador. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. E a Bíblia diz que ao enviar esse Espírito Santo, ele nos enche da sua graça. Ele nos enche. Então ele não só desce aqui no Antigo Testamento, que ele descia e a sensação era que Deus morava no meio do seu povo. Aqui, além do Espírito Santo, ele não desce, mas ele está, ele habita. Ó, ele habita. O Senhor foi e ele enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que irá habitar convosco. Ele habita, ele está, ele nos enche. Louvado seja o nome do Senhor. Ele habita conosco. A Bíblia diz que aqui ele está conosco até a consumação do século. Tá bom? Então esta é a grande diferença entre e na simbologia, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Senhor Jesus disse isso, né, que o Espírito Santo habita no meio do seu povo enquanto ele estava com vós, ou seja, com os discípulos. Depois ele eu lhes envio outro Consolador, e esse irá ficar convosco até a consumação do século. Então, quem é o outro? O Espírito Santo é o outro Consolador, que irá ficar. E lá na passagem ainda diz que eu não vos deixarei órfão, porque eu vou enviar o Consolador, outro Consolador, que irá ficar com vós, né, até a consumação do século. Tá bom, amados? Então, essa é uma esperança maravilhosa para o cristão. A nuvem, ainda falando da nuvem, acompanhava Israel desde Sucote, tá? Êxodo capítulo 3, versículo 20 e 22. Agora ela se encontrava sobre o tabernáculo, desde Sucote. Vamos ver o que é isso aqui. Olha, nesta imagem aqui, neste mapa, nós temos aqui, amados, a rota, né? A rota do Êxodo, a possível, aqui o mapa fala que é a possível rota, né? Onde provavelmente o povo fez a rota. Aqui nós temos, ó, que a nuvem acompanhava Israel desde Sucote, ou Sucote, né? E onde que estava Sucote? Sucote estava por aqui, ó, nesta região aqui, ó, né? Nesta região aqui, ó, aqui, ó, número 2 aqui, Sucote. E o Egito estaria por aqui. Então Israel, saindo do Egito em direção a Canaã, tá bom? Em direção a Canaã. Então a nuvem começou aqui, acompanhou eles. Olha, acompanhou Israel desde Sucote. Então aqui, ó, o que acontece? O Senhor estava com ele desde o início. Vamos aqui no slide, mais um slide para frente, e eu volto aqui para explicar isso aqui, tá bom? Então vamos voltar, vamos aqui, não é nesse aqui, eu acho que o slide deve ter pulado o slide. Vamos explicar aqui. Bom, então acontece o seguinte,
o povo sai do Egito em direção à mansão, à terra prometida. Então, seria importantíssimo, ou seria mais nítido, que eles tivessem uma rota daqui direto, né? Olha, aqui chamava um caminho aqui, caminho dos filisteus. Num slide mais na frente, é o que eu estava querendo mostrar, mas acho que está no tópico 2. No tópico 2 nós vamos mostrar isso aqui, tá? Essa rota, que era mais fácil eles irem por aqui. Era mais fácil eles irem por aqui, mas o Senhor fez eles fazer essa trajetória. Esse pontilhado aqui, ó, está mostrando aqui, ó, a possível rota. Então, a nuvem, desde Sucote, aqui, ó, Sucote, desde Sucote, está aqui Sucote, ela acompanhou eles e vai, e ela continua aqui, ó, ele passa aqui, ó, eles rodam o mar Vermelho, vem para aqui, preste atenção aqui, que ela faz aqui, ó, ela atravessa aqui, ela vai aqui, ó, depois ela volta aqui, não, ela vai por aqui, ó, chega aqui, aqui eles entram aqui, ó, eles entram por aqui, e eles descem de novo e passam em cima do mesmo local, ó, passa aqui no mesmo local, novamente, tá vendo? E vai direto aqui, para chegar na terra prometida, para chegar aqui. A Bíblia diz que esse processo durou 40 anos, tá? No próximo slide nós vamos estar mostrando. Então, amados, o trajeto deles irem direto aqui tem uma explicação. O Senhor diz que eles não podiam ir direto porque eles iriam dizer que os filisteus poderiam pegarem eles na guerra. Por esse motivo, eles diziam, aí Deus deu uma outra rota para que eles não murmurassem, e eles murmuraram, tá bom? Mesmo assim, eles murmuraram, 40 anos. Pelo fato de eles terem murmurado, eles ficaram 40 anos nesta caminhada, tá? Vamos adiante, mostrar o próximo slide. Já nós vamos entrar no próximo slide. A glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto litúrgico do Antigo Testamento. São encontradas pelo menos 8 termos para designar tanto no aramaico quanto no hebraico. E aí tem algumas referências bíblicas aí para os irmãos estar buscando aí e lendo para melhor entendimento aí da explicação. Quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. Então, quando se fala refere-se a Deus, então nós entendemos que isso aqui está falando do resplendor da glória de Deus, da majestade de Deus e da nitidez da sua presença, né, que é real, né, quando se fala da glória de Deus. A grande lição a ser aprendida aqui é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessário e imprescindível. O que é isso? É necessário e imprescindível que sintamos a glória de Deus, que tocamos aos céus, que entendemos que Deus é poderoso e se manifesta com realeza de majestade. Então nós temos que crer, é necessário que cremos, é necessário que sintamos isso, né? Principalmente quando almejamos o ministério, nós temos que entender que Deus manifesta, isso é imprescindível. No estudo da nuvem de glória, percebemos claramente que Deus deseja operar no meio de seu povo. Então, entendemos isso, né? Que Deus deseja operar no meio do seu povo, tá? Então isso é o entendimento. Segundo tópico é a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. Vamos estar mostrando aqui também 3 subtópicos: a glória permanente de Deus, a nuvem de Deus nos montes e deserto,
tá? Vamos falar aqui a glória permanente de Deus. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão, né? Tomar posse da terra de Canaã. Lembra que eu falei agora há pouco? Vou mostrar isso aqui. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Lembra que eu mostrei que a glória esteve desde a saída? Pois é, desde Sucote até a entrada da terra prometida. Por quê? Porque eles tinham uma grande caminhada, 40 anos. Eles não podiam andar sozinhos. Eles precisavam realmente da presença de Deus. Se cumpriu sua promessa e guiou Israel pelo meio do Mar Vermelho, derrotando o Faraó e seus cavaleiros. Ali a nuvem do Senhor trouxe trevas e embaraços aos perseguidores egípcios. Nesse caso aqui, essas trevas e embaraços foi quando o povo egípcio, né, foi atrás de Israel, e Deus fez com que eles perecessem no mar, né, perecessem. A Bíblia diz que Faraó preparou o seu exército com os melhores carros e os melhores soldados que tinham e colocou atrás do povo de Israel, né? Mas Deus, com a sua proteção, porque estava com o povo desde Sucote, então Deus não podia deixar jamais o povo perecer. E nós já sabemos o resultado disso aqui. A nuvem conduzia Israel nas suas peregrinações, conforme o apóstolo Paulo menciona em uma de suas cartas. Ora, irmãos, não quereis que ignoreis que nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, de todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e o versículo 2. Aqui nós temos, amados, é aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse slide é o Egito, né? Esse foi um slide que eu mais ou menos eu preparei, né? Mostrando aqui, não está bonitinho igual o anterior, mas é só para a gente mostrar aqui a rota. Aqui mais ou menos está o Egito e Sucote está por aqui. Então, aqui no slide anterior, nós vimos aqui, ó, que, olha, ele cumpriu sua promessa e guiou Israel pelo meio do mar, derrotando em seus cavalos. Muito bem. Aqui, ó, para tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde sua saída do Egito até a entrada na terra. Então, ó, Deus estava com Israel desde aqui, ó, desde a saída. O povo estava aqui, habitado no Egito, estava sendo cativo de Faraó. E Deus dá ordem para que Moisés tirasse o seu povo daqui para levar para cá, ó, Canaã, tá bom? Então, Deus acompanha o seu povo desde aqui, ó, como fala lá na leitura, na lição na Bíblia, desde Sucote. Agora, o interessante é que a nuvem de Deus estava com o seu povo. Essa era a nuvem que era Deus que estava com eles, a presença de Deus. Quando esta nuvem parava, eles paravam, armavam as tendas, né, o tabernáculo, e adoravam a Deus, ficavam ali até a nuvem andar. Quando a nuvem andava, Deus estava ordenando que eles seguissem viagem. E assim sucessivamente, durante todo o período, todo o tempo. Olha, preste atenção aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Esta rota chamado o caminho dos filisteus. Aqui, ó. No deserto, aqui está o caminho dos filisteus, o deserto de Sur, né? Aqui para baixo está a península do Sinai. Então, aqui eles entraram por aqui e eles desceram por aqui, ó, beirando o mar Vermelho, beirando o mar, e foram por aqui. Chegou aqui, eles subiram, desceram, voltaram, passaram quase que no mesmo local e subiram novamente aqui, ó.
e subiram novamente aqui. A Bíblia diz que esse processo aqui, esta caminhada da saída até a chegada aqui, ó, durou 40 anos. 40 anos, tá bom? 40 anos. Então, amados, aqui em cima nós temos o Mar Morto, né? Então, este processo aqui durou 40 anos. Tinha esta alternativa, mas Deus não permitiu que eles entrassem por aqui por causa das guerras dos filisteus. Então, eles poderiam ser pegos aqui e poderiam murmurar, porque Deus tinha tirado eles para morrer no deserto, na travessia. Então Deus fez com que eles passassem por todo esse processo e mesmo assim o povo murmurou. Tá bom, amados? Vamos adiante. Moisés subiu do monte Sinai e entrou no meio da nuvem e ali ficou 40 dias e 40 noites. Êxodo, capítulo de número 24, versículo 15 ao 18. Olha, preste atenção nesta imagem. Muito bem, nosso subtópico de número 2. Olha, preste atenção aqui. Aqui, amados, nós temos o monte de Deus, o monte Sinai, né? Aqui é o monte Sinai. A Bíblia diz que Deus, quando ele chama Moisés para... Quando Moisés parte do Egito e ele deseja ir visitar os seus irmãos, seu povo, e lá ele tem um problema lá e que ele mata um egípcio, e aí ele percebe que aquele problema foi percebido e que ele não poderia ficar mais ali porque Faraó podia persegui-lo. A Bíblia diz que ele corre para a terra, o deserto de Midian, né? Midian, lá tinha um sacerdote de Midian, e lá ele entra, ele vai apacentar as ovelhas, né, do seu sogro. Aí ele já recebe como mulher a filha desse moço, de Jetro, né? O seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que ele recebe, e ele vai apacentar as ovelhas de Jetro no deserto de Midian. E lá ele encontra no monte lá, por nome de Horebe, Deus vem e fala para ele que ele, Moisés, tinha uma missão. Deus chama ele para uma missão e mostra a ele aqui, mostra a ele uma sarça. A sarça, ele pegava fogo, mas não consumia, e ele ficou perplexo de ver aquilo. E quando ele diz, eu vou para lá, para ver o que maravilha é essa. E Deus fala para ele não chegar, porque ele precisava de um preparo. Deus fala, olha, não chega para cá, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Então Deus estava falando para ele ter cuidado para ele se chegar à presença de Deus. Mas na verdade Deus estava preparando Moisés para esta missão aqui, esta missão aqui, do Sinai, para ele ir para o cume, porque Deus tinha um negócio com ele, né, para dar a Moisés, né, as diretrizes para conduzir o povo, para ensinar o povo, para trazer o povo ao monte, né, para trazer o povo ao arrependimento, trazer o povo ao entendimento da sua lei, né? E Deus chama quem? Moisés para esse trabalho. No capítulo 24, versículo 1, Deus fala a Moisés como deveria subir ao monte. Deus fala para Moisés como que ele deveria subir, né? Lembrando que nessa época, Moisés aqui tinha 40 anos. E aqui Moisés já estava com 80 anos nessa fase. Então 40 anos durou
esse processo de Moisés. O que me chama a atenção? Me chama a atenção que muitas pessoas entram no Evangelho hoje e quer ser sacerdote. Quer ser sacerdote, né, no mesmo dia. Enquanto precisa realmente de um tempo de preparação para, né, o ministério. Tá bom, amados? A preparação. A Bíblia diz, amados, que Deus aqui Deus dá planos para resgate ou para salvação, para salvar, dá instrução para que Moisés salve o povo, para que Moisés passe para o povo, para que o povo tenha, né, uma vida mais íntegra. Uma vez que eles estavam perecendo, que eles estavam acostumados lá no Egito, né? No Egito. 430 anos o povo estava sendo massacrado, o povo estava sendo, né, bastante sendo liderados, né, por uma dinastia de um faraó, né, de uma nação, de um povo. É uma tradição. E Deus precisava preparar, né? A Bíblia diz que Deus chama, no capítulo 24, versículo 15 ao versículo 18, Deus chama Moisés, e a Bíblia diz que ele ordena que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os anciãos de Israel sobe ao monte. Mas apenas Moisés podia subir no cume do monte. Então esses aqui, Arão, Nadab e Abiú e os anciãos, eles não foram no cume do monte, foram apenas Moisés. Passamos por uma lição no trimestre anterior que nós explicamos isso aqui. Então, amados, aqui é o seguinte: o povo também não sobe, o povo fica no pé do monte. Vocês podem verificar lá no capítulo 24 e o versículo de número 15, né? Capítulo 24, versículo de número 1, diz assim, olha: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, e os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Então Deus aqui fala que Arão, Nadab e Abiú e os anciãos de Israel subissem, mas o povo não subia. E no cume só Moisés chegaria. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amados, que quando Moisés sobe aqui no cume do monte, no sexto dia que a nuvem cobria ele, no sexto dia, vamos ver aqui no capítulo de número 15, capítulo 24, versículo 15, olha: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então, por 6 dias, a nuvem, ou seja, a presença de Deus, acompanha Moisés. E no 7º dia, Deus fala com Moisés. Olha, no 7º dia, Deus aparece a Moisés. E eu presto atenção aqui. Quando Deus aparece a Moisés, ele vem aqui, ó, no capítulo 24, versículo 15. A glória do Senhor. Vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. No cume, ou no cimo, no cume do monte, os olhos dos filhos de Israel, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias
e 40 noites. Tá vendo, amados? Aqui, ó, a imagem que Moisés tinha era da glória, como um fogo consumidor, né? E o povo viu, Israel viu, Israel presenciou, né? Isso aqui era nítido, era visível para Israel. Israel viu, né? Os filhos de Israel, eles viram a glória de Deus na vida de Moisés. Na vida de Moisés, eles presenciaram isso. Então não era para eles murmurarem, né? Não era para eles ter dúvida, né? Que Deus era com eles, né? Aqui nesse processo aqui, eles mais tarde, mais na frente, nós vemos que eles pereceram, né? Que eles duvidaram que Moisés tinha o que tinha acontecido com Moisés. E eles esqueceram, né? A tendência daqueles que comem esquece, né? Foi assim com Israel. Tá bom? Vamos adiante. Deus falaria com Moisés na nuvem, de onde o legislador Moisés recebia as tábuas dos 10 mandamentos. Pois é, aqui Deus chamou ele lá para falar com ele. Mais uma vez mostrando aqui um outro mapa, né? Aqui nós vemos aqui está o Egito, né? O Mar Vermelho, mais ou menos por aqui o povo saiu, descendo por aqui e chegando aqui até aqui nessa região aqui está onde hoje é a Arábia Saudita, mas aqui seria naquela época onde estava a região aí a região aqui do deserto da terra de Midian, né? A terra de Midian, né? O monte Midian, a terra de Midian ficaria mais ou menos por aqui. Hoje é a Arábia Saudita. E a direção do povo era para cá, né? Aqui na Síria, né? Aqui para cima era para cá que o povo tinha que ir, né? Aqui em cima, aqui está Jericó. Então a Canaã está aqui para cima. Então o povo tinha que fazer todo esse processo, fez todo esse processo, porque Deus os orientou que fosse desta maneira. Tá? Terceiro tópico aqui, a nuvem se manifestou sobre o propiciatório. Amados, a palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a arca da aliança era o maior símbolo da sua presença. Então nós já passamos por uma lição onde nós mostramos que os dois anjos ficavam com as duas faces viradas um para o outro e virado para baixo, guardando ali a presença de Deus, como o maior símbolo da presença de Deus, ali representando o propiciatório. Deus se manifestava por meio da nuvem de sua glória, né? À luz da santa palavra de Deus, não podemos nos conformar com as friezas espirituais e com a indiferença com a palavra de Deus. Pois é, nós precisamos, né, me incluo nisso também, não estacionar, não permitir com a frieza espiritual que nós vimos no dia a dia nos templos, né? Porque é lamentável a gente ver isso, né? Pessoas não têm mais não faz mais assim a menção à devida reverência à palavra de Deus, não busca mais a sua presença, não tem mais aquele desejo, né? Porque para sentir a presença de Deus precisa realmente ter o desejo e buscar a Ele de todo o coração. Infelizmente nós não vemos isso nas nossas congregações, tá bom? Diferentemente daquela época, hoje podemos entrar no lugar santíssimo como plena liberdade no Espírito Santo, pois este foi derramado de maneira abundante sobre o povo de Deus. Atos capítulo número 2, versículo do 1 ao 13. Aqui tem o registro do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e por esse motivo hoje nós temos a liberdade, a plena liberdade de entrar
no lugar santíssimo, que não é mais o tabernáculo, né? Não é mais no tabernáculo, mas, né, o próprio Deus. Nós temos esse acesso ao próprio Deus através do Filho de Jesus Cristo, que enviou o Consolador para nos consolar, tá bom? O Espírito Santo. Muito bem. Terceiro tópico, algumas lições para hoje. Vamos falar sobre a situação para hoje, o que representa essa nuvem. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum, né? A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo e a nuvem não é estática. A nuvem não é estática, ou seja, não é algo que não simboliza. Ela tem um símbolo e ela representava algo. Vamos ver isso, o que quer dizer esta palavra. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criada por ele próprio. Ou seja, Deus fez, ele que criou as leis da natureza, mas aquela nuvem não obedecia nem às leis da natureza porque tinha a direção de Deus. Pois é, ele é quem controla todas as coisas. Então Deus pode controlar tudo e tudo. Tinha característica de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Então ela tinha uma característica comum, mas ela não era nada comum. Por quê? Algo comum. Por quê? Porque era a presença de Deus, né? Ali o próprio Deus guiando o seu povo pelo caminho do deserto. Ele usou a imagem de elementos físicos para manifestar sua glória. Não perca a sensibilidade espiritual. Perceba como Deus pode e quer falar agora com você. Ele usa coisas comuns para manifestar a sua glória. Pois é, você aí onde você está pode perceber isso e pode querer falar com Deus. É só manifestar e pedir com sinceridade de coração que ele pode falar com você aí, tá bom, amado? A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Veja o que o texto diz. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34. Aquele que é onipresente não precisa de espaço físico, porque ele preenche todo o universo. O Deus que nós cremos, ele não precisa de um espaço físico para manifestar sua presença, para estar presente, né? Por quê? Porque ele preenche todo o universo. Ele está em todo o universo. Ele está no globo terrestre. Todo o globo ele pertence, porque é dele, foi ele que criou. Ele pertence a todas as coisas. Não há limite geográfico para Deus. Entretanto, para se relacionar conosco, ele se manifesta num tabernáculo, revela-se na igreja local e mostra-se em nossa casa e, por intermédio de seu Santo Espírito, habita em nós. Pois é, ele é Espírito e ele manifesta em todos os lugares, a qualquer momento e a qualquer tempo. Ele revela na igreja, em nossas casas, no templo, em todas as situações ele se manifesta no nosso meio. A nuvem não é estática. Deus não é inerte, estático. Ele é o ser que gera vida em abundância. João capítulo 10, versículo 13. Ele gera vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê em mim não morre, vive para todo o sempre, vive eternamente. Então Deus não é estático, crê nele. Ele gera vida, ele quer gerar vida nesta hora, na tua vida, onde você está. Fala com ele agora. Ele se move sobre a terra, cuida do universo e interessa por sua vida. Querido irmão, ele é um Deus pessoal. Ele trata com você pessoalmente. Pois é, ele é um Deus pessoal. Ele interessa pela tua causa, ele quer tratar com você nesta hora.
Não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Ande com Deus, obedeça-lhe à vontade. Né? Obedeça à vontade de Deus, tá bom, amados? É isso que ele está falando aqui. Muito bem, podemos concluir esta lição dizendo o seguinte: a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória de Deus esteve com Israel no deserto, esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, e também está em nossa vida. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilha. Tá bom, amados? Jesus faz estas coisas. Creia nele. Ele ainda salva. Ele quer salvar a tua vida através do Espírito Santo. Dê chance ao Espírito Santo. Ele também quer curar. Quem sabe você está com uma enfermidade que incurável. Quem sabe você está com uma enfermidade que o médico já te deu uma sentença, já disse que você tem aí alguns tempos de vida. Pois é, ele ainda cura, tá bom? Ele ainda cura. E ele opera sinais e maravilha. Ele faz isso, tá bom? Ele é o Deus de Israel. Tá bom, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.